abençoamos a vida do Jefferson e declaramos que a boca dele falará aquilo que o teu Espírito já ministrou ao seu coração. E que os nossos ouvidos sejam atentos para ouvir aquilo que tu tens nesta noite, em nome de Jesus. Amém. Graça e paz, igreja. Amém. Glória a Deus. Boa noite a todos. É com muita alegria, me sinto muito agradecido mesmo de poder ter essa oportunidade de estar aqui. Agradeço meus pastores, agradeço toda a igreja aí por estar me ouvindo. Eu tenho pouco tempo, precisaria muito da sua atenção. A minha mensagem não vai ser uma mensagem conclusiva, não, que talvez, é mais por falta de tempo, não é por talvez, que o Espírito Santo de Deus não queira falar, mas então, tendo pouco tempo, eu quero ser muito rápido. Nós vamos falar de Esther. Eu queria que você abrisse a Bíblia no livro de Esther, no capítulo 2. Eu quero ler um pedaço do capítulo 2, alguns versículos ali no capítulo 2, para darmos base a uma mensagem, uma revelação aqui no livro de Esther. O livro de Esther fala de uma história que aconteceu lá no Antigo Testamento, e é uma história profética, é uma história que tem revelação sobre Deus, sobre o seu reino, sobre o seu propósito, sobre o seu filho, sobre a sua igreja. Tem muita revelação dentro do livro de Esther. Eu gostaria que quem não leu o livro de Esther ainda, que ele se programe, que você se dedique a ler o livro de Esther. Nós vamos passar uma peça, nós temos pregação, mas eu tenho certeza que o Espírito Santo de Deus, ao você estar lendo, buscando o entendimento do livro de Esther, ele vai te dar muitas revelações. Hoje a palavra aqui vai abrir a sua mente, não porque eu que esteja aqui, mas como o Espírito Santo fez comigo e me deu alguns entendimentos sobre isso, ele também dará a você. A quem quer, a quem deseja, a quem veio nessa noite ouvir uma palavra do trono, a saber mais de Jesus, a saber mais do reino de Jesus, a saber mais do grande propósito eterno de salvação do Deus vivo para nós. E o livro de Esther é uma história profética que aponta para os nossos tempos também, como todo o trabalho de Deus durante a sua história. Eu queria que você ficasse atento para que você entendesse algumas coisas que eu vou dizer para você. Eu queria dizer um pouco sobre o livro de Esther. Fala da história de um rei, que perdeu a primeira rainha e acabou tendo que conquistar uma segunda. E assim acaba Esther, que é a personagem principal, sendo também escolhida para entrar juntamente com as virgens que foram escolhidas daquele reino, para poder ver se tornasse uma rainha melhor para o rei. E Mardoqueu, seu tio, acaba adotando ela e acaba cuidando dela e acaba ajudando ela nisso. E através de Esther no reino e de Mardoqueu, ela acaba ganhando um grande propósito de trazer salvação para todo o povo que foi lançado um decreto de morte no reino. Então é muito importante a gente entender isso. Fala sobre os nossos tempos, fala sobre o trabalho de Jesus. Então no capítulo 2 vai falar do momento que Esther está sendo apresentada para o rei. E o versículo 15 em diante eu quero ler com você. Eu quero pegar o ponto que Esther está sendo apresentada para o rei. Do versículo 15 do capítulo 2 do livro de Esther, diz assim: chegando pois a vez de Esther, filha de Abigail, tio de Mardoqueu, que a tomara por sua filha para ir ao rei, coisa nenhuma pediu, senão o que disse Hegai, eunuco do rei, guarda das mulheres, e alcançar a Esther graça aos olhos de todos quanto haviam. Assim foi levada Esther ao rei Assuero, à casa real, no 10º mês, que é o mês de Tebete, no 7º ano do seu reinado.
E o rei amou a Esther mais que a todas as mulheres, e ela alcançou perante ele graça e benevolência mais do que todas as virgens, e pôs a coroa real na sua cabeça, e a fez rainha em lugar de Vaste. Então o rei fez grande convite a todos os seus príncipes e aos seus servos para a festa de Esther, e deu repouso às províncias, e fez presentes segundo o estado do rei. E reunindo-se a segunda vez as virgens, Mardoqueu estava assentado à porta do rei. Esther, porém, não declarava sua parentela e o seu povo, como Mardoqueu lhe ordenara, porque Esther cumpria o mandato de Mardoqueu, como quando o a criar. Ou seja, desde quando Mardoqueu criou Esther, Esther sempre obedecia aquilo que Mardoqueu falava, ou ordenava a ela. E naqueles dias, assentando-se Mardoqueu à porta do rei, os eunucos do rei, as guardas da porta, grandemente se indignaram, procuraram pôr as mãos sobre o rei Assuero. E veio isso ao conhecimento de Mardoqueu, e ele fez saber a rainha Esther. E Esther o disse ao rei, em nome de Mardoqueu. E inquiriu-se o negócio, e se descobriu, e ambos foram enforcados numa forca. E isso foi escrito no livro das crônicas perante o rei. Eu queria trazer vocês hoje ao entendimento que o Espírito Santo me deu sobre o livro de Esther. O livro de Esther tem como uma mensagem dentro dele reveladora, profética, sobre Jesus, sobre o reino de Deus, sobre aquilo que aconteceu e está acontecendo durante os nossos tempos. Esther aqui representa a igreja, como também Mardoqueu representa Jesus, e Assuero é o pai, o rei que dá os decretos e não tem mais como voltar. É o rei que tem ali toda a glória. Ele apresenta, no capítulo 1, ele apresenta toda a sua glória, e vê um reino forte, poderoso, aonde acontece todo o trâmite. É bom você ler o livro de Esther, porque vai ser duro, né? Às vezes eu vou falar sobre todo o livro de Esther aqui, mas eu quero passar esse momento que aconteceu com Esther e com Mardoqueu. Esse momento foi muito importante, porque, como eu disse, a Esther é o representativo da igreja. Fala dos dois povos. Vaste era a primeira rainha, muito bela, formosa demais, mas eu não sei por que cargas d'água, quando o rei quis apresentar ela não corresponde ao rei. Nisso ela acaba sendo deposta do seu cargo. Logo eles vão procurar uma rainha. E Esther, como está escrito aqui, dentro de todas as virgens que ele pega no reino, as mais belas, Esther tem algo diferente. Ela caía na graça de todos. De uma certa maneira ela tinha muito mais do que as outras. Você vai vendo características em Esther diferente de qualquer outras mulheres que tinham ali. E Mardoqueu, na verdade, era quem realmente influenciou Esther para estar ali. Mardoqueu é a figura de Jesus. Como diz Isaías, um menino se vos deu, e um filho, o menino nasceu e os filhos se vos deu, e sobre ele está todo o principado. É alguém que estava no meio do povo de Deus, que nasceu no meio do povo de Deus, mas era um homem diferente. Era homem, mas era um homem diferente. Entenda bem, Mardoqueu tem características. Por isso que eu posso falar para você que Mardoqueu representava, Jesus está sendo representado na pessoa de Mardoqueu, por causa das suas características. E é sobre isso que eu quero dizer para você nessa noite. Eu quero dizer um pouco sobre a história, sobre essas características. Eu queria que você entendesse isso, para que você veja que isso é muito importante para nós. Porque como Mardoqueu e Esther, esse propósito dos dois fala sobre o nosso propósito. Fala do propósito da igreja
com Cristo. Jesus ali representado por Mardoqueu e Esther representando o quê? A igreja. A igreja é aquela que foi introduzida no reino. O que Jesus veio trazer para nós? O que nenhum outro homem trouxe. O reino, a possibilidade de hoje estarmos no reino. A primeira característica de Esther, sabe o que é? Ela era órfã. Ela não tinha pai e mãe. E Mardoqueu, ou seja, Jesus, adota ela e cuida dela, ensina ela, ele instrui ela, ao ponto de dessa instrução refletir no momento que ela está sendo escolhida pelo rei. Ou seja, Jesus é a mesma coisa conosco. Jesus é aquele que veio para adotar nós, porque nós estamos participando da família mais importante que já existiu na face da terra, nos céus e na terra, melhor dizendo, que é a família de Deus. Talvez todos tenham pai, todos têm família, todo mundo tem, mas eu estou falando de uma família diferente, estou falando da família real. Eu estou falando da família do reino de Deus. Eu estou falando da família que Deus projetou para ele, para ter uma aliança com ele, porque o casamento de Esther com o rei representa o quê? Uma aliança. E Esther é aceita por causa de quem? De Mardoqueu. As características principais de Esther quando ela é levada diante do rei é a humildade de Mardoqueu, é a instrução de Mardoqueu. E ela, por causa disso, achava graça tanto diante do rei quanto diante do povo. É uma igreja que Jesus pega, cuida dela, cria, ensina, para que se torne aceitável diante do rei. Você está entendendo? Quem vai nos fazer aceito de novo ao reino de Deus? Ao único que nos dá vida, ao único que nos dá verdadeiramente aquilo que precisamos. Mardoqueu é aquele que adotou ela, que te deu novas instruções, que deu característica. A igreja foi feita para isso, entende? O propósito de Deus foi dar Jesus como menino, e um filho ele deu na verdade, para que se interessasse por vocês, para que salvasse vocês daquilo que era perdição. Um decreto de morte há sobre a terra, porque estamos sem Jesus e a nossa vida está escondida em Jesus. Você quer saber um pouco por que eu falo para você que Mardoqueu representa Jesus? Mardoqueu era um homem que nasceu no meio do povo, que talvez não tinha trono, mas ele se importava, era um homem muito humilde e que amava muito o povo. Ele se importava tanto com o povo que quando saiu o decreto, ele é o primeiro a ficar sabendo. É o homem como Jesus foi, é um homem que está interessado tanto com o que está acontecendo no reino, quanto o que está acontecendo aqui na terra, e é um homem que faz essa intercessão entre os dois pontos. É o servo de todos, é o que está à porta do reino, e que está junto com os servos. Aliás, ele se tornou servo de todos, tanto garantiu uma nova glória para o rei, como garantiu uma salvação para todo o povo. Estou falando de Jesus, eu estou falando daquele que nós pregamos hoje, e está aqui, e Ele quer trazer você à igreja, mas entenda alguns passos, como aconteceu com Esther, tem que acontecer conosco. Nós precisamos ser adotados por Ele, nós precisamos ser conduzidos por Ele, Ele precisa mudar o nosso caráter, Ele precisa nos adornar. Aliás, foi Mardoqueu que possibilitou Esther estar no reino, e ela se revestiu de tudo o que tem no reino. Quem que traz para nós o reino e tudo aquilo que está no reino? Quem que hoje, por através dele, por intermédio dele, nós podemos se achegar ao trono da graça e se revestimos de tudo que tem no céu, de tudo que vem do céu, como Esther ficou 6 meses purificada nu, purificava tudo que era comida real, os perfumes reais, para que você se revista. Jesus veio
veio à terra para isso, para que você tenha a possibilidade de se revestir daquilo que vem do céu e do seu reino. Jesus veio aqui, mais importante que tudo isso, foi porque Esther fez tudo o que Mardoqueu pediu e mandou. Esther, quando ela é levada no reino, todas pediram alguma coisa. Esther não pediu. Ela não revela nada sobre si. Ela não pede nada. Por que Mardoqueu? Porque Jesus. Eu estou falando de alguém muito importante para você. A nossa fé não é só para acontecer milagres. Não estou falando que não pode, mas a nossa fé é para conhecer Jesus e o que Ele pode fazer conosco. Ele é o único mediador entre Deus e os homens. Aleluia. Ele é o único que vai poder fazer-nos aceitos diante de Deus. E se você não está aqui para ser uma nova criatura, você pode estar errando no propósito que Jesus veio para a terra. Ele veio para nos fazer uma nova criatura, uma noiva adornada, revestida de pureza, de graça. O maior adorno de Mardoqueu deu para Esther foi a graça. Ela tinha o que ninguém tinha, porque ela era revestida de graça. Quando o rei vê ela, ama profundamente Esther, porque ela tinha graça. Você sabe o que Jesus veio trazer para nós? O dom gratuito de Deus, a graça dos céus. Se você está aqui só para receber o milagre, só para receber, só para ser atendido às suas necessidades, Jesus quer fazer você uma nova criatura, uma criatura revestida de todo o seu adorno, com seus caráteres, com suas características. Esther é aquela que revela a característica de Mardoqueu, a sua humildade, a sua graça, o seu propósito. Mardoqueu se tornou um pai para ela, que deu um propósito, um destino. A igreja é isso. A igreja é uma mulher agraciada, aceita pelo rei, mas uma mulher de propósito, de um propósito real, que foi tremendamente exaltado. Quem deu esse propósito para ela? Depois você lê o capítulo 4 de Esther. Mardoqueu, Hamã, que é o representativo do diabo, de Satanás, inimigo do povo, que lançou um decreto sobre o povo, era um cara que, diferente de Hamã, ou diferente de Mardoqueu, ele só queria exaltação. Ele queria ser maior do que Deus. Tanto quando ele tem oportunidade, ele fala assim: não, eu acho que é eu que estou falando, então vou. O rei pergunta para Hamã: o que eu faço com alguém que eu preciso ser exaltado? E Hamã, achando que era com ele, sabe o que ele fala? Não, senhor, põe a roupa, pega a sua roupa, a sua melhor roupa, veste nele, pega a sua coroa, coloca nele, pega o seu cavalo, põe ele em cima, passa pelas ruas e exalta esse cara. Usurpação, soberba. Diferente de Mardoqueu, que está sentado à porta, se preocupando com o povo. Ele não se preocupava com a exaltação que o rei te dava, mas ele se preocupava com o que o rei fazia, com o que o rei queria. Depois, mais para frente, você vai ver que Mardoqueu acaba tomando o lugar de Hamã, por causa da sua humildade. E essa humildade também em conjunto com Esther, revelada lá. Passou o tempo. Eu não sei quanto tempo está ali, gente, me desculpa, tá? Então, eu queria dizer um pouco sobre isso. Eu sei que às vezes vai ficar muitas coisas para mim poder dizer, mas eu queria entender, queria que você entendesse. Leia a Bíblia profeticamente, leia a Bíblia mais detalhada, busque, continue buscando. Você não entende, talvez você não entenda, continua, mostre pelo menos a Deus o seu desejo, porque talvez com o nosso entendimento não vamos conseguir, mas com o nosso desejo, quando buscarmos de todo o coração, o Espírito Santo de Deus revelará coisas grandiosas para você, como de Esther. Amém?
como o livro de Esther. Por que eu estou falando isso? Jesus está aqui hoje. Aleluia. O que Jesus trouxe e implantou está no meio de nós. Mas às vezes, por não dedicarmos a sermos discípulos dele, a buscarmos o conhecimento de Jesus, a deixar Jesus moldar, o Espírito Santo de Deus moldar-nos nós. Você entende qual que é os frutos do Espírito Santo de Deus? Longanimidade, benignidade, domínio próprio, mansidão, paciência, tudo aquilo que veio de Jesus. É como se ele pegasse Jesus e conseguisse implantar Jesus dentro de você, e você se tornasse semelhante a Jesus, para que sejamos aceitos. Não podemos, nada podemos fazer sem. Que nós possamos, nesse tempo que estamos aqui, trabalharmos para conhecer mais a Jesus, para estarmos debaixo dessa paternidade, desse pastoral dele, desse cuidado de Jesus, de aceitarmos o convite dele: aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Ele quer nos ensinar, porque naquele grande dia Deus possa olhar para nós, e o mundo possa olhar para nós e achar graça, e acharmos as características do nosso pastor, do nosso mestre, do maravilhoso conselheiro, do príncipe da paz. Nós estamos aqui para que cada vez mais nós possamos ter a mente de Cristo em nós, para que cada vez mais nós chegamos perto do que é de Cristo. Mas Jesus é Jesus. Jesus foi dado para isso, porque você não é, mas precisa ser. Ele é o Filho amado, Ele é o modelo, Ele é tudo que precisamos. Deixa Jesus influenciar a sua vida, deixa Jesus usar de paternidade com você, deixa Ele te cuidar, deixa Ele mudar os seus pensamentos. Santifica Jesus no seu coração como Senhor, para que Ele governe a sua vida, e Ele te leva a estar na eternidade, juntamente com o Pai. Aleluia. Para que você seja coroado naquele grande dia. Ele não está aqui somente para te beneficiar, não que Ele não faça, ou não pode, ou não esteja fazendo, mas Ele está aqui por um propósito muito maior do que você pensa. Ele está aqui para te trazer uma novidade de vida. Ele está aqui para introduzir você num ambiente do reino, para te dar aquilo que você precisa e ainda falta. Ele está aqui para te dar um propósito diferente. Nós vamos ver a peça de Esther agora, e você vai conhecer um pouco da história de Esther, né, pastor? Eu vou encerrar aqui, e depois no final da peça a gente volta para orarmos juntos, tá bom? Glória a Deus.